Hoje, ao celebrarmos 30 anos, olhamos para trás e vemos tudo o que Deus fez em nós e através de nós. Fortalecidos por Ele, vencemos desafios, encorajados por Ele, seguimos em frente, mesmo quando pensávamos em desistir. Agora é tempo de erguer os olhos, abrir os ouvidos e preparar o coração. Novas páginas dessa linda história continuam a ser escritas. Uma geração começou, outra já chegou, uma novíssima está vindo. Todos juntos, conduzidos pelo grande autor, seguiremos fazendo deste projeto um canal de transformação e vida. Com gratidão pelo passado, transbordando gratidão pelo presente, seguiremos com fé renovada para o futuro. Que em 2055, ao completar 60 anos, a nova vida do Culubandê continue sendo um sinal de glória de Deus na terra. Uma seta brilhante que aponta para todos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O bairro foi tomando uma nova configuração. No Culubandê tinha duas coisas em grande quantidade: centro espírita e ferro velho. Isso aqui era a capital internacional do ferro velho, era aqui. Hoje ainda tem alguns, mas em relação ao que era, diminuiu bastante. E com isso, a igreja, ao colocar-se aqui na esquina, um terreno de muita visibilidade, começou a haver também em volta uma animação dos donos de imóveis a demolir casas velhas para construir prédios. Enfim, a valorização desse terreno aqui em relação ao que era, se fosse para a igreja, se tivesse tudo que tem hoje aqui, esse terreno vazio, a igreja não comprava mais. Porque aquilo que a gente pagou 100 mil hoje vale milhões. A gente não teria como comprar esse terreno. Então, na época, devido a essa configuração ruim, entendeu, do bairro, aqui era um lugar muito desacreditado. Hoje, não mais. Então, o bairro sofreu uma, vamos dizer assim, uma modificação, uma metamorfose, né? E a igreja foi, assim, uma das primeiras obras de vulto, né? Coisa grande, coisa que chamou atenção. Até hoje, nós somos o prédio mais alto. Nós temos 22 metros de altura de fachada. A gente sobe lá na nossa torre de oração, que inclusive a gente está terminando ela agora, e a gente vê os prédios tudo abaixo. E a gente sempre foi assim, uma igreja de produzir coisas novas, né? Teve um ano que a gente propôs fazer um Natal na frente da igreja. Pegamos aquele chafariz ali, criamos um palco em volta dele, pedimos o fechamento da rua, da avenida, e fizemos um culto com mais de 5 mil pessoas aqui na frente. Entendeu? Fechamos a rua toda. Era um negócio assim, o pessoal pensa, o povo é doido. Mas isso é que faz a igreja ser conhecida no local. Aquela igreja que fica ali entre quatro paredes e se restringe somente àquele momento do culto, ela acaba não produzindo o efeito de vida que ela deveria e de relevância na sociedade. Aliás, é uma das vertentes da nossa igreja é essa. Tem gente que não perde o nosso Natal aqui. Tem gente que não perde a nossa Páscoa aqui. Que quando chega nesse dia, vem para o culto, porque sabe que a gente sempre produz alguma coisa assim muito diferente, muito nova, muito desafiadora. E foi assim que nasceu o primeiro culto na Estância. Nós fizemos um culto de Natal lá. A gente queria ter uma área de lazer e de comunhão fora das quatro paredes da igreja. Porque uma das dificuldades que a gente tem aqui
é que a gente ocupou o terreno todo com obra, né? Então nós não temos muita área de respiro, né? Por exemplo, a gente tentou fazer algumas festas aqui e a gente acaba incomodando a vizinhança, porque é casa perto e a gente tem pouco espaço, que na verdade é o estacionamento. Então se a gente vai pegar e vai fazer festa no estacionamento, os carros têm que ficar na rua. E nesse dia vem muito mais carro ainda, porque é festa. Aí a gente comprou esse terreno lá e fizemos uma festa de Natal lá. Foi um desafio, porque o acesso ainda era sem asfaltar, e dias antes eu pedi para passar a máquina, e no dia choveu e virou um mingau. Nós, ainda estando lá no templo antigo, começamos a agasalhar o desejo de fazer uma escola. Por quê? Porque nós estávamos perdendo a batalha. Nós tínhamos as crianças conosco, em média, 2 horas por semana, e as crianças passavam 20 horas por semana dentro de uma escola, que muitas vezes fazia ela desaprender aquilo que ela aprendeu em 2 horas. E a gente começou a ver que a gente precisava entrar nessas 20 horas, ter acesso a essas crianças, a essas 20 horas. Só mais 2 da igreja com mais 20 da escola. E ao invés de perder de 2 a 20, ganhar de 22 a 0. Ou seja, ter as crianças conosco. Aí começamos o I9. No ano de 2009, nós tivemos 109 alunos inscritos no primeiro ano. Naquela época, os próprios pais da igreja não sentiram assim, sabe? Eu tirar meu filho da escola onde ele está, esse negócio que está começando e tal. Mas o I9, no ano seguinte, dobrou de tamanho, mais do que dobrou. E depois o I9 quadruplicou, entendeu? E hoje é uma escola aí conceituada, porque na época que a gente começou esse trabalho na igreja, a cada 10 jovens que iam para a universidade, cristãos, 7 se desviavam do Evangelho. Apenas 3 permaneciam. Esse número hoje aqui dentro mudou. Nas outras igrejas, não sei, porque quando eu converso com os pastores, eles ainda não acordaram. Eles ainda acham que manda para a universidade e que Deus tenha misericórdia. Entendeu? Não é assim. Tem que ir trabalhado. Tem que ir orientado, sabendo o que vai encontrar lá. E sabendo como se desviar dos convites, das coisas que vão vir para tirar ele da presença de Deus. E isso a gente tem feito aqui, agora estendendo também aos adolescentes. Porque a gente percebeu que as coisas que destroem a vida dos jovens já estão começando a ser oferecidas na adolescência. Então o Ministério com Adolescentes também está trabalhando com essa visão. A igreja ela é muito pulsante no que diz respeito à produção de coisas que vão influenciar na vida das pessoas, que trazem alento, ajuda, socorro para a vida de pessoas que dentro da igreja, tipo assim, eu achei o lugar aonde eu consegui vencer essa barreira da minha vida. E aí a pessoa fica grata, ela quer participar, ela também quer ajudar outros a conseguirem a mesma coisa. Eu creio numa igreja que tem relevância. Numa igreja que a pessoa diga assim, essa igreja mudou a minha vida. Essa palavra de Deus mudou a minha vida. Esse encontro com Deus mudou a minha vida. Porque se é para vir e continuar do jeito que estava, né, que é mais um religioso. Né? Não. A gente aqui trabalha para que haja uma mudança na vida das pessoas. Conseguem todos? Não.
Mas aqueles que entendem e compram essa ideia, eles têm essa mudança. E conforme alguns amigos brincam comigo aí hoje, né? Cheguei literalmente aqui em São Gonçalo só com a roupa do corpo e uma sacola na mão. Eu sou nascido e criado em uma comunidade muito conhecida lá no Rio de Janeiro pela violência, né? Pelo tamanho que é aquilo lá. Fica em Jacarepaguá, na Cidade de Deus. Eu na época tinha 15 anos, minha irmã já tinha 18, meu irmão 2 anos antes, né? Já tinha seus 13 para 14, é a diferença entre nós. Nós já estávamos indo para aquela vida, conhecer o que era uma comunidade. E mamãe, vendo tudo aquilo ali, mamãe falou para amiga dela, e eu me lembro até hoje, Cianinha, o nome da amiga da minha mãe, convidou a gente para vir para São Gonçalo, aonde tudo começou. E minha mãe, passando muita dificuldade aí na nossa infância, resolveu tomar essa decisão e aceitou o desafio, né, e a solidariedade dessa amiga dela que trabalhava, de a gente vir morar de favor, inclusive na casa dela, aqui em São Gonçalo. Então eu com 16 para 17 anos, fui convidado por um amigo, olha, tem uma igreja ali, que não é aqui não, tá gente? Tô falando da igreja ali, Galpão. E aí vocês imaginam, né? Um adolescente antissocial, sem qualquer tipo de cultura, com muito pouco estudo, cheio de problemas de saúde que eu tinha na época, ser convidado para vir para uma igreja. Nossa, o que era uma igreja na época para mim? O cara acostumado a andar descalço, sem camisa, jogar futebol e soltar pipa. Nada além disso. E brigar pelas ruas, que adolescente na época fazia muito isso, né? Então, eu aqui em São Gonçalo fui convidado a conhecer essa igreja. Nova Vida de Culubandê, há 26 anos atrás. E eu me lembro até hoje, que é o que o pessoal sempre brinca comigo aí, né? Me sacaneia. A minha primeira vinda aqui na nossa igreja, eu sem noção de nada do que era uma igreja, do que eu iria fazer lá. Eu vim para a igreja de macacão, sem camisa, cabelo loiro. Todo mundo, quando vê aquele menino chegando, né, para os moldes do que era antigamente, veio chegando. Esse garoto, cara. Na época lá no grupo de jovens, né, que hoje em dia ainda é liderado pela Luana e pelo Xandão, são dessa época, me receberam lá. Mas um cara completamente sem cultura. Qualquer olhar torto para mim era eu querer arrumar algum tipo de confusão dentro da igreja que fosse. E assim eu cheguei aqui. E aí com caminhar, né? Logo nesse primeiro ano que eu cheguei, eu fui convidado pelo então líder da juventude na época, que é o Vicente, me convidou a participar de um retiro de carnaval. E aí vocês imaginam, né? Eu a vida inteira vivendo carnaval aí fora nesse mundo, conhecendo de tudo. E eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer 4 dias do meu carnaval que eu estou acostumado a viver pelas favelas aí do Rio de Janeiro, pela vida, fazendo o que eu gosto hoje, para me meter num monte de meio desse pessoal aí. Eu não sabia nem falar crente, nem sabia o que era isso. Dei muito problema lá, tá? Não foi fácil, não. Vicente teve muito problema comigo lá, porque eu fiquei trancado 4 dias, sem noção do que ia acontecer lá. Só que aí, né, Deus, na sua perfeição, vai trabalhando, vai moldando no tempo dele, da maneira dele. Com 18 anos, eu, sem estudos sequer, mas aí teve um colega aqui dessa igreja, que já não está mais, trabalhava em uma lanchonete, me lembro. Ele era um dos responsáveis lá, ele falou pra mim, Julinho, já trabalhou na vida, cara? E aí, pô, Luiz, nunca trabalhei não, né? Do meu jeito de falar com ele, né? Cara, eu vou tentar te dar uma oportunidade lá na lanchonete pra você começar a sua vida, né? Ajudar sua mãe. Minha irmã não queria muito saber da vida, né? De trabalho. Meu irmão era muito pequeno ainda, menor de idade, e eu fui lá. Só que aí que tá. A vida me ensinou, pelas favelas aí onde eu morei, a minha história, me ensinou a ser muito desenrolado também. A minha malandragem foi para eu saber entrar e sair de qualquer lugar. Então eu usei aquilo ali para me desenrolar pela vida. Consegui convencer o responsável lá a me dar uma oportunidade para
trabalhar atrás de um balcão através de uma conversa. E aí vocês acreditam que um ano depois de eu entrar e colocar o pé nessa lanchonete, eu tive a oportunidade de ser promovido, cara. Quem diria? Eu trabalhar, que já seria um milagre muito grande, aquele garoto que favelado, né? Pô, ser promovido, aí já é demais, né? Fui promovido. E aí vocês acreditam que um ano depois, com 2 anos, eu não virei gerente dessa lanchonete? Nossa, cara. E com isso a Nova Vida me dando aquele empurrão. Vicente, desculpem, mas eu te dei muito trabalho, cara. Eu te pedi, foi muito conselho. 3º Congresso Jovem, eu fui convidado pelo Vicente a participar. E o Congresso Jovem, ele dá um nó na vida de um jovem, dá um nó. Então aquilo ali me fez dar um passo mais firme para entender o que de fato Deus queria para minha vida. Gente, depois de eu ter trabalhado 9 anos como gerente de uma lanchonete, Deus enviou um anjo, o nome dele é Valmir, era um dos donos da lanchonete onde eu trabalhava, e me fez uma proposta que acho que era impossível de eu aceitar e entender aquilo ali. Júlia, deixa eu falar contigo, eu tenho uma proposta para você. Cara, você não tem mais onde chegar aqui. Tu já está quase 10 anos aqui, tu já é gerente. Posso te convidar a dar um passo a mais? Você ainda não tem o estudo necessário porque esse mundo vai te exigir. Eu sou diretor em uma faculdade particular. Sou diretor lá, além de dono daqui. Posso te convidar a você ser funcionário lá da Unilassalle? Só que você vai dar uns 3 passos atrás aí financeiramente. Cara, mas tu vai trabalhar dentro da unidade. E tu vai ter uma bolsa de estudo 100%. Você abre mão disso daqui, porque aqui tu não vai chegar mais em lugar nenhum, cara. Tu não estuda. Eu tô te oferecendo uma faculdade particular. Gente, eu fazia uma faculdade particular. E aí fui fazer administração em uma faculdade de rico. Eu chegava de ônibus, andava a pé, enquanto os meus colegas chegavam de carrão, chegavam de motão, boas bicicletas. E me graduei. Um cara que, anos atrás, nem sonhava em ter sequer o ensino médio completo. E eu digo, se eu não tivesse a minha esposa hoje, os meus amigos aqui dentro, e se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. E aí eu costumo dizer uma coisa para quem está chegando e para quem é aí. Não existe a menor possibilidade de você dar seguimento ao Evangelho, a você dizer que ama a Deus, a você dizer que você participa e está dentro de uma igreja sem que você faça a obra dele aqui dentro. E isso era uma coisa que me encantava. Eu já fiz de tudo nessa igreja, porque eu gostava, eu entendia que eu estar aqui com amigos, eu fazer a obra de Deus, era o que me segurava aqui dentro e me dava respaldo, me dava maturidade para eu dar seguimento e levar o Evangelho a sério. Eu, hoje em dia, depois de ter feito o 3º congresso, né, logo no ano seguinte, eu me tornei um membro do Apoio Jovem, né, que é o grupo de trabalho aqui da juventude. E aí, hoje em dia, eu me coloco no lugar inverso, de estar lá servindo como apoio e ver muitos desses jovens aí que têm a vida que eu tinha lá atrás, né, no sentido de muita dificuldade, e eu hoje estar lá participando e vendo um jovem desse, cara, se entregar e começar a chorar pelo que ele está ouvindo. E aí me reflete a minha história lá atrás, né? Como não se emocionar? Caramba, eu tava aí, né? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, esse cara era eu. Sempre tive um sonho, né, em buscar trabalhar em uma grande empresa, em uma multinacional. E há 5 anos atrás eu consegui, né? Trabalho hoje em dia numa multinacional muito relevante no mercado. E há 2 anos atrás, lembra daquele cara que chegou aqui há 26 anos atrás? Há 2 anos atrás, numa multinacional, que eu sempre busquei a vida inteira, eu hoje sou um executivo dentro dessa multinacional. Gente, eu falar isso hoje, cara, 26 anos atrás eu não era ninguém, cara. Eu não era nada. Eu não tinha casa, eu não tinha comida, eu não tinha roupa. Não tinha nada, cara. Eu hoje tenho família,
sou bem-sucedido, tenho filha, tenho a minha igreja, cara, tenho os meus pastores. Isso tem muito significado para mim. Porque a minha história, a minha vida mudou, porque eu há 26 anos atrás fui convidado a chegar aqui e me apresentei para Deus. E Ele me recebeu de macacão sem camisa, cabelo loiro, cheio de gíria, não querendo conversa com ninguém. E Ele me mostrou que será capaz, cara, que para tudo tem jeito. Ele me mudou. Eu posso dizer isso para todo mundo. Eu sou uma nova pessoa. E continuarei contando isso até quanto eu viver. Porque muita gente precisa ouvir que para tudo tem jeito. É isso. O que me orgulha de estar na Nova Vida do Culubandê, né, e já estar aqui há tanto tempo e participando dessa história. O momento a gente chega aqui, né, amor, ainda noivos, nem sabendo se a gente ia participar dessa história, a gente chega aqui em um momento para cultuar ao Senhor, para entender o que Deus tinha para a nossa vida. E no céu, Deus ele já tinha uma caminhada para a gente aqui dentro. E logo que a gente chega, há um sentimento: Deus está aqui nesse lugar. De ver como que o louvor acontecia, como que o bispo ministrava a palavra, ver como que a igreja se movia e perceber que mesmo com o tempo, porque é uma fala que eu tenho sempre, que o tempo ele refina os relacionamentos, o tempo ele refina como nós somos como pessoas, e ver que a nova vida ela tem passado pelo teste do tempo. Ela tem transicionado, ela tem mudado em alguns aspectos, mas o amor por Cristo e por entender também as pessoas que aqui estão, que fazem parte de um corpo onde é necessário também cuidado, isso me orgulha. Me orgulha o cuidado que há da liderança e me orgulha também ver remanescentes aqui desde lá do início que dizem: eu amo o Senhor, eu amo a minha igreja e amo a minha comunidade de fé, que Deus me chamou, que Deus me escolheu e tem me capacitado para servir nesse lugar. É a disposição que eu vejo em uma igreja de não se limitar apenas a um trabalho entre as paredes dessa igreja. Ela está sempre preocupada e fazendo o seu melhor para que lá fora tenhamos, então, um alcance através do evangelismo. E eu falo isso através dos ministérios, através de cada, então, ministério que se coloca a trabalhar e alcançar outras famílias. Esse é uma forma que eu vejo essa igreja sempre querendo avançar. Então, o que mais me orgulha é uma igreja com uma disposição de cumprir aquilo que a palavra, então, de Deus, ela nos recomenda em fazer com que a palavra chegue a muitos outros. E a Nova Vida, ela tem um pé firme naquilo que Deus chamou para fazer. Ou seja, o Bispo Robson tem um pé firme naquilo que Deus o chamou para fazer. O que é? Deus chamou para quê? Para pregar a palavra. Não é? Não é para isso? Eu não posso ser um pregador de mim mesmo. Eu não posso ser um pastor ou um pregador que vá ao púlpito, suba ao púlpito para falar de mim mesmo. Eu não posso fazer isso, porque eu não sou o alvo da coisa. O alvo é Jesus. Então eu tenho que pregar Jesus. Então eu vejo isso no Bispo Robson, de não sair, né, dos parâmetros bíblicos, não sair daquilo que Deus o chamou. É permanecer no caminho. Né? Ah, mas tem pessoa que não gosta. Não, eu não vou por esse lado. Tem pessoa que não gosta. Prega a palavra de Deus. E isso, para mim, é algo maravilhoso. Pregar a palavra de Deus, doa quem doer, aceite quem aceitar, mas a Igreja Nova Vida, ela tem que se manter. Eu não vou nem abranger as igrejas de Nova Vida. Por quê? Porque nós estamos falando da nossa igreja. A Nova Vida do Culubandê, a Nova Vida de Vista Alegre, no caso eu estou lá, a Nova Vida de Monjolos e a Nova Vida de Tribobó. Não é? Nós vemos isso. Tem que manter-se na presença de Deus, pregando a palavra, aquilo que Deus chamou. Então, me orgulho disso.
da Nova Vida ser a igreja que é, da Nova Vida ser essa igreja a qual tem cumprido o seu chamado, não é? Diante de Deus. Isso me alegra o coração, isso eu me orgulho de estar na Nova Vida, eu acho que eu nasci na Nova Vida e eu morro na Nova Vida. E a gente, o nosso maior orgulho, se é que a gente pode dizer, ou um dos maiores orgulhos, é ver uma igreja que começou tão pequena, com tantos desafios. Não apenas uma igreja pequena, se faz uma igreja pequena e que ela vai crescer, é uma coisa. Quando você fala de uma igreja pequena, mas que tem muitos desafios e poucos recursos, tanto financeiros como de pessoa, para vencer esses desafios, você vê que Deus estava presente. Não tinha outra alternativa. Meu maior orgulho é ver aqueles que me receberam quando eu cheguei e que eu não esqueço deles e que estão com a gente até hoje. Pessoas que quando eu cheguei na igreja já estavam na igreja, né? A igreja começou, eles começaram, logo depois eu cheguei e eles já estavam ali. Mas essas pessoas que fizeram a história, né, da Nova Vida do Clube Bandê, eu tenho carinho, eu tenho gratidão por elas, porque elas viveram os bons momentos, elas viveram os maus momentos, elas deram as mãos, perseveraram e estão até hoje na igreja. Elas conseguiram ver os seus filhos crescendo, os seus netos crescendo na Nova Vida do Clube Bandê e alguns na igreja. Isso é motivo de orgulho. É motivo de satisfação, de grande satisfação, ver que a nossa igreja perseguiu um alvo, perseguiu uma visão, se manteve firme nessa visão, nesse alvo, e Deus abençoou. A primeira palavra que me vem à memória, assim, em relação à minha igreja, é que é caráter. Eu admiro muito o caráter dessa igreja. Eu admiro muito porque não se tem o que falar da Igreja de Nova Vida em Clube Bandê no quesito caráter. É ilibado, é verdadeiro, é genuíno, é eterno, digamos assim, né? Se tem uma palavra que eu possa usar, não sei se aplica, mas de lá de trás até aqui, eu creio que daqui para frente, o caráter é algo assim que está em destaque nessa igreja. Existe uma fala que ela é clichê, mas eu penso que ela se aplica muito, né, ao que me orgulha nessa igreja. Eu vejo muitas das vezes assim, quando existem ajuntamentos, né, cristãos e as pessoas fazem um apelo e há ali uma grande multidão aceitando Jesus, e sempre tem uma pessoa que fala assim, olha, acha uma igreja para você congregar e uma igreja que seja bem próxima da Bíblia, muito próxima da sua Bíblia, e isso fala sobre essa igreja. É uma igreja que, apesar das ofertas, né, desse tempo, desse mundo, dessa sociedade, é uma igreja que se mantém na palavra, e isso para mim é inegociável. Do cuidado que se tem com as pessoas, do zelo que se tem com a obra de Deus, com o carinho que se faz, todas as coisas que se propõe a fazer, né, são feitas com excelência, todo mundo procura sempre dar o seu melhor, e essa questão da preocupação um com o outro, né, de ter sempre alguém preocupado por que você demorou a chegar, ou por que você faltou alguns cultos. Já, assim, às vezes a gente está parado na rua, né, e quantas vezes, né, já aconteceu da gente estar na rua e tem um adesivo no carro, e aí, tipo assim, vai para um, tá precisando de alguma coisa, para outro. Isso é da igreja.
Então isso é uma coisa assim muito que me chama muito a atenção. Senso de família. Esse senso, exatamente, é isso. Esse senso de família, de preocupação um com o outro mesmo. Sim, de parar, de perguntar, tá precisando de alguma coisa. E, o pneu furou, vamos ali, pega, bota no carro, vai lá, ajuda. A gente nunca fica na rua, tipo, sozinho, desamparado. Sempre aparece alguém para poder... Então, assim, é essa questão mesmo do cuidado, de um cuidando do outro, de fazer as coisas com zelo, de ter esse cuidado com a obra do Senhor. E eu acho que isso é muito reflexo da nossa liderança, porque a gente vê líderes que amam ao Senhor, que amam a obra, que se dedicam à obra, e isso reflete na gente como povo. A gente não imaginava que crescesse tanto em tão pouco tempo, né? A gente imaginava que ia ser uma igreja, não ia ser uma igrejinha como a gente deixou lá a antiga igreja. Mas já cresceu muito justamente que todo mundo levou a sério e todo mundo estava junto, né? Ajudando quando tem algum problema para arranjar os trocadilhos, todo mundo estava junto, né? E é por isso que a igreja foi para frente e vai até Jesus voltar, que isso aqui não acaba mais, não. Eu falaria à pessoa se ela quisesse ir para a igreja, vir para a igreja da Nova Vida do Clube Bandê, que é uma igreja de confiança, uma igreja que a gente acredita. Os pastores também é tudo gente boa, né? Tem até um caso que de vez em quando o bispo fala, que tinha um casal que queria frequentar uma igreja. E andou vendo por aí a igreja, mas não gostou muito das igrejas, não. Ele me conhecia, porque o pai dele trabalhou com a gente lá na firma. Então, o pai dele devia falar de mim. Ele me viu ali de obreiro na porta da igreja e falou assim para a patroa: se o senhor Domingos está aí, é porque essa igreja é boa, vamos ficar nessa aqui mesmo. E ficaram mesmo. Ficou bastante tempo. A Bíblia, vocês conhecem, é tudo que ela nos diz, é perfeito, né? Mas esses 2 versículos que eu vou falar, eu acho o máximo, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais coração humano pode imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém. Hoje nós estamos vivendo aí um turbilhão, né, de informações, a internet, a informática, o mundo digital, né, mudou as relações tremendamente. E o grande desafio hoje é que surgiram igrejas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, mas existe um cerne, existe um centro do Evangelho, que é a palavra de Deus. Eu vejo algumas igrejas hoje em busca da modernidade, perdendo a sua identidade. Modernidade no que diz respeito à forma de fazer determinadas coisas, o uso de equipamentos, o uso de coisas. Eu comecei gravando culto em fita cassete. Os membros levavam a fita cassete para evangelizar. Depois eu comecei a vender, a fornecer para os membros o culto em fita VHS, entendeu? Para eles poderem evangelizar, levar para a família. Hoje o culto é online. Hoje o culto tem penetração, tem irmãos da nossa igreja que estão em outros países e que assistem o culto aqui. Então, a tecnologia do retroprojetor que passou para o data show e que hoje é o telão de LED, isso não tira a identidade da igreja. Essas coisas não tiram a identidade da igreja. A melhor iluminação, a melhor forma do som, de você ter um som mais agradável, que não fira o ouvido das pessoas e tal, isso não tira a identidade da igreja.
Mas hoje nós temos, concorrendo com tudo isso, coisas que estão fazendo a igreja se secularizar, deixar de ser igreja, para ser um encontro de pessoas no final de semana para uma programação bacana, legal. A igreja não é isso. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus na face da terra. A ministração pastoral não pode ser substituída pela palavra de coaches, de influenciadores digitais. Não. E isso tem feito a igreja perder a sua identidade. E o grande desafio hoje de um pastor que sabe do seu chamado, que entende isso, é fazer com que a igreja não se torne uma igreja retrógrada, mas que a igreja permaneça como uma igreja relevante no lugar onde ela foi plantada, sabendo se desviar daquilo que perde a essência, que tira a essência da igreja, para que a igreja não se torne a igreja da modinha, a igreja do bacaninha, do legalzinho, da novidade. Não. Modernidade é uma coisa e novidade é outra. A novidade que a palavra de Deus nos propõe é viver em novidade de vida e não em novidade de encontros e eventos e coisas diferentes que vão acontecer, por isso é novidade. Não. Essa novidade ela tem data de validade, até vir a próxima novidade. E aí o ser humano começa a correr atrás só de coisa nova, de novidade, mas na verdade a vida é uma só. A nossa vida pertence ao Senhor. As nossas famílias são sustentadas com base na essência da palavra de Deus. Todo o resto é cosmética e tem que ser tratado como tal e não como o cerne que hoje algumas igrejas estão aí à guisa dessa modernidade, entendeu? Fazendo esses movimentos e grandes encontros e grandes eventos. Não. Deus deu uma ordem para o marido. Maridos, vivei, pois, a vida comum do lar. Conselho de Pedro aos maridos. A vida comum, ela não é feita de coisas fantásticas, extraordinárias. A vida comum é feita do dia a dia, do café da manhã, do almoço, da janta, da casa que tem que ser limpa, dos filhos que têm que ser cuidados, da instrução dos filhos, da escola. Isso é a vida comum. E parece que hoje as pessoas estão querendo viver, sabe, na vida da fantasia, das fotos, dos cliques, das publicações no Facebook, no Instagram. Isso não é vida comum. A igreja não pode perder a sua essência. Ela não tem que se tornar retrógrada, mas ela não pode perder a sua essência. Tudo aquilo que faz perder a essência, tem que puxar o freio de mão e dizer, alto lá, isso não serve. Ah, mas agora os tempos mudaram, pecado sempre vai ser pecado. Pode ser o tempo que for, do tempo lá de Moisés, quando recebeu a lei da mão do Senhor, até o dia de hoje. Porque pecado é pecado. Porque tem a ver com a carnalidade e a fragilidade do ser humano. E o que é Jesus é de Deus para a nossa vida. E Deus conhece a nossa vida mais do que ninguém. Eu espero que daqui a mais 30 anos, quando eu talvez não esteja mais aqui, vai passar esse tempo. O documentário que a gente está fazendo agora vai ficar na lembrança e vai eternizar-se. Porque algum dia alguém lá na frente vai dizer, como é que foi que começou tudo isso? Aí vai me ver sentado aqui nessa mesa, falando sobre como tudo começou. Mas o importante não é como tudo começa, é como tudo acaba. Porque Jesus disse que ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E que nós devemos estar preparados para que isso aconteça ainda na nossa geração. Ah, não vai ser na nossa geração, vai ser na próxima. Cada geração que se apronte e que esteja preparada para esse encontro.
e que viva a vida comum que Deus nos deu para viver, como família, como igreja, como povo de Deus nessa terra. Eu espero que esse comentário e esse documentário fique como a experiência de uma igreja que atingiu 30 anos, que passou pelo que passou, pelas lutas que passamos até hoje, mas que não perdeu a sua essência. A Igreja de Nova Vida do Culubandê tem como maior vitória não o prédio que ela construiu, mas a essência que a gente conserva até hoje, como uma igreja que vive a vida comum uns dos outros, do nosso bairro, da nossa cidade. E que vimos os nossos filhos crescerem. Meu filho, quando chegou para a igreja, eu tinha 1 ano. Minha filha nasceu aqui, no ano seguinte. Hoje estão formados, terminaram a sua faculdade, estão tomando rumo em suas vidas. E assim foi com a vida de tanta gente que chegou aqui. E jovens que casaram, e que se uniram, e que formaram famílias. Isso é igreja. Essa é a essência do Evangelho. Igreja de Nova Vida em Culubandê. Aqui começa o milagre. Aqui começa o milagre. Aqui começa o milagre. Aqui começa o milagre.